Boa noite, pessoal. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os fatores que condicionam a estabilidade aos alimentos e os principais métodos usados para a conservação desses alimentos. Como visto na aula anterior, né, na introdução da disciplina, a gente viu que a disciplina tem como objetivo estudar todas as etapas que envolvem o processamento dos alimentos de origem animal, desde a obtenção dele como matéria-prima até a chegada dele lá no supermercado para ser consumido, certo? E aí, quando a gente fala, né, no estudo desse processamento, a gente tem como objetivo, como eu comentei com vocês, né, manter ao máximo a qualidade deste alimento para que ele chegue, né, da melhor maneira possível para o seu consumidor. E quando a gente fala em qualidade, né, de um alimento, mesmo não sendo de origem animal, a gente está se referindo à sua conservação, né? Quanto mais tempo aquele alimento manter as suas características, né, atrativas para o consumidor e também nutritivas, mais qualidade ele vai ter, né? Então, a gente vai falar a respeito disso. Quais são os fatores que vão influenciar na estabilidade desses alimentos e quais são os métodos mais usados para conservar esses alimentos, tá? Bom, quando a gente pensa no alimento, né, com relação ao seu aspecto nutritivo, a gente tem que pensar que o alimento tem como o principal objetivo fornecer ao organismo, né, ao corpo humano, toda a energia necessária para o seu bom funcionamento, né, o bom funcionamento de todos os órgãos como um todo. E aí, esses aspectos nutritivos, tá, gente, eles estão relacionados com a composição química, principalmente do alimento, né? Quais são os compostos químicos geralmente que são básicos nos alimentos? Água, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e minerais. Então, os alimentos são muito ricos, né, em compostos químicos e em nutrientes, tá? E se a gente for parar para pensar, né, devido a essa composição dos alimentos, ele é considerado um substrato muito bom para a multiplicação microbiana, né, gente? Então, os micro-organismos vão utilizar destes compostos, né, carboidratos, água, lipídios, proteínas, vitaminas, para, né, se multiplicarem. E nessa multiplicação, quando a gente está falando de alimento, na grande maioria das vezes, eles provocam a deteriorização, né, dos alimentos, tá? Bom, então, quando a gente fala de um alimento deteriorado ou alterado, nós estamos nos referindo a um alimento que perdeu a sua estabilidade, tá? Então, ele perdeu a sua qualidade. E aí, quais são os fatores, de uma maneira geral, que podem provocar a alteração na estabilidade dos alimentos, ou seja, que podem colaborar de forma efetiva para a deteriorização ou alteração de um alimento? Então, olha só, o ar, né, é um fator. Então, quando a gente fala do ar, o oxigênio, né, é um dos principais componentes do ar que provocam alteração nos alimentos. Ele tem a capacidade de oxidar gorduras, provocando odores desagradáveis no alimento, oxidar pigmentos, né, provocando alterações nas características visuais do alimento, oxidar vitaminas, fazendo esse alimento, né, ter menos vitaminas, poder oferecer menos vitaminas do que realmente ele poderia oferecer. Luz, tá? Tanto a luz visível quanto a luz UV, ela também pode alterar o alimento, formar radicais livres que vão acelerar a decomposição do alimento, a deteriorização. Temperatura, tá, gente? As temperaturas, elas atuam de forma incisiva nas reações químicas e enzimáticas que podem acontecer nos alimentos, tanto nos seus componentes intrínsecos quanto, né, componentes produzidos, né,
por exemplo, enzimas produzidas por micro-organismos. Vai influenciar, nós vamos ver lá na frente, o crescimento microbiano. E os micro-organismos, né, como um todo, que são, né, que têm um poder, na grande maioria das vezes, deteriorativo, patogênico e fermentativo. E quando a gente fala de fermentação, né, essa fermentação a gente vai ver ao longo da disciplina aí que ela pode até ser benéfica e usada para a elaboração, né, de vários produtos, tá? Então, dentro aí desses fatores, nós podemos dividi-los em fatores intrínsecos do alimento, que vão facilitar essas alterações, e fatores que são extrínsecos aos alimentos, que geralmente vêm do meio externo, como por exemplo o ar, tá? Então, olha só, primeiro vamos falar sobre os fatores intrínsecos dos alimentos. Bom, gente, como um dos fatores principais relacionados ao próprio alimento, nós temos a atividade de água, que recebe, essa sigla, esse A maiúsculo e esse A minúsculo, tá? Que significa atividade de água. O que é a atividade de água de um alimento? Então, gente, o alimento, ele vai apresentar uma porção da água dele, tá? Que vai estar ligada às moléculas do alimento. Então, a gente fala que é uma água indisponível ou água ligada ao alimento. Então, as moléculas de água, elas vão estar aderidas às moléculas dos alimentos, proteínas, gorduras. E a água livre, que é aquela água, né, do alimento que não vai estar ligada às suas moléculas, tá? E aí, essa água livre, que seria a água disponível, ela vai ser aquela água que vai ajudar os micro-organismos a se multiplicarem no alimento, tá? Essa atividade de água, gente, ela vai variar de 0 a 1, tá? E uma atividade de água 1, para vocês terem um parâmetro, significa que aquele alimento, ele só tem água pura. Então, significa um alimento que não tem nutriente, né? Uma atividade de água 1 é só água, tá? Então, nesse caso, isso não é interessante para micro-organismo. Então, vocês vão ver que a atividade de água dos alimentos, ela geralmente, ela vai ser próxima a 1, mas ela nunca vai ser 1, tá? Porque ele tem uma parte de água ligada e uma porção de água livre, tá? Então, quanto maior a atividade de água de um alimento, ou seja, quanto mais próximo a 1, né, esse alimento tiver, mais água livre ele vai ter, e isso proporciona, né, uma multiplicação microbiana mais intensa, caso esse alimento for acometido por esses micro-organismos. E, consequentemente, ação enzimática, tá? Porque as enzimas, elas vão atuar em meio aquoso, né, gente? Então, essa atividade de água vai influenciar. Então, aqui, essa figura, ela mostra, né, como se fosse um alimento num todo. E aí, mostra as moléculas de água ligadas, né, aos componentes químicos do alimento. E a quantidade de água livre, né? E isso totalizando tudo, a quantidade de água total, tá? Que tem no alimento. E aqui a tabelinha para vocês mostrando, tá? Alguns alimentos e os valores de atividade de água. Então, se vocês repararem aqui, gente, ó, carnes, pescados, leite, frutas e hortaliças, eles vão apresentar uma atividade de água aproximadamente em torno de 0,98. Daí vocês concordam comigo que é uma atividade de água bem próxima a 1? Então, aqui, nesse caso, esses alimentos, eles vão ter uma atividade de água grande, uma porcentagem de água livre grande. E aí, a gente pode relacionar isso com a questão desses alimentos serem mais perecíveis, né? Então, a carne, pescado, leite, são alimentos que têm uma tendência a sofrer processos de deteriorização muito mais rápidos do que, por exemplo, farinha, cereais, frutas secas, que tem uma atividade de água, olha lá, de 0,85 a 0,60, tá?
Então, é muito difícil, por exemplo, doces, farinhas, né, que são alimentos mais secos, sofrerem processos de deteriorização. Isso por conta da atividade de água. Então, gente, quanto maior a proximidade da atividade de água ali próximo a 0,60 ou abaixo de 0,60, mais resistente a processos deteriorativos esse alimento será, porque a atividade de água livre é menor. Quanto mais próximo a 1 for a atividade de água dos alimentos, maior a capacidade desses alimentos em sofrerem processos de deteriorização, principalmente por micro-organismos. E quando eu falo de micro-organismos, estou me referindo a bactérias e fungos principalmente, tá? Então, essa atividade de água é um dos fatores que colaboram aí para a alteração dos alimentos. Outro fator intrínseco dos alimentos, tá, gente, que vai influenciar nessa estabilidade é o pH, que é o potencial de hidrogênio dos alimentos. Esse pH, gente, ele está relacionado à acidez, neutralidade ou alcalinidade dos alimentos, tá? E ele pode variar de 0 a 14, sendo que de 0 a 6 é considerado um alimento ácido, de 8 a 14, alimentos básicos com pH básico, e o 7 seria um pH neutro, tá? E aí, gente, o tipo de micro-organismo vai estar relacionado com esse pH, tá? Pela predileção que os micro-organismos têm por determinados pHs, tá? Então, olha lá, se a gente olhar no final do slide, né, bactérias, elas têm um pH ótimo de desenvolvimento de 6,5 a 7. Então, próxima à neutralidade, com exceção de bactérias láticas, que têm uma preferência por alimentos com pH mais ácido, né? Fungos, eles têm uma amplitude de pH de 2 a 9, só que o pH ótimo é de 5 a 6, tá? Exceto as leveduras fermentativas, que aí elas exigem um pH mais ácido, tá? Então, gente, a questão do pH dos alimentos, que é um fator dele, intrínseco do alimento, ele vai influenciar o tipo de micro-organismo que vai acometer aquele alimento e que vai provocar processos de deteriorização, tá? Lembrando que aí a gente tem alimentos muito ácidos, alimentos ácidos e alimentos pouco ácidos, tá? Outro fator que é intrínseco dos alimentos é o potencial de oxirredução, que é esse POX, ou também eu coloquei na frente esse EH, que a gente pode colocar, né, PEH, que é o potencial de oxirredução do alimento. O que seria esse fator, gente? É a capacidade que o alimento tem de ganhar elétrons, tá, do meio externo, que aí a gente fala que quando ele ganha elétrons do meio, ele sofre uma redução, ou perder elétrons para o meio, e aí a gente fala que ele sofre uma oxidação, tá? Nos alimentos, gente, esse processo de ganhar e perder elétrons vai acontecer de forma simultânea, tá? Só que quanto mais ele perder elétrons, tá? Quanto mais ele oxidar, maior é o seu potencial de oxirredução, mais positivo é o seu potencial. Quanto menos ele perder, o seu potencial de oxirredução será negativo, tá? E aí, gente, esse potencial de oxirredução, ele vai ser afetado por vários fatores, mas principalmente pela presença do oxigênio, tá? Então, o oxigênio, quando ele é do meio externo, né? Quando ele entra em contato com o alimento, ele vai contribuir para a sua oxidação, ou seja, para que esse alimento perca elétrons, tá? E aumentar, então, essa instabilidade no alimento, tá? Então, vai provocar um pOx positivo, que a gente fala, tá? Então, o potencial de oxirredução é a capacidade que o alimento vai ter de ganhar ou perder elétrons para o meio. Quando ele perde elétrons, quanto mais elétrons ele perde, maior é o seu potencial de oxirredução, então é mais positivo, tá? E o que influencia isso, principalmente, é o oxigênio, tá?
E aí, gente, esse potencial de oxirredução, ele se torna importante porque ele determina o tipo de micro-organismo que pode acometer o alimento. Então, olha só, micro-organismos aeróbios, aí entrando a microbiologia, como eu comentei com vocês na aula passada, né? O que são micro-organismos aeróbios? São aqueles que requerem oxigênio para crescimento. Então, os micro-organismos aeróbicos, eles requerem um potencial de oxirredução positivo, tá? Para eles se multiplicarem, ou seja, eles precisam do oxigênio para eles se multiplicarem no alimento e provocar a sua deteriorização. Os anaeróbicos, eles requerem um pOx negativo, né? São aqueles micro-organismos que crescem sem o oxigênio. Os facultativos são aqueles que podem crescer ou não na presença ou ausência de oxigênio. Então, eles requerem um alimento com pOx positivo ou negativo. E os microaerófilos, eles requerem um pOx baixo, tá? Intermediário, nem positivo nem negativo, tá? Bom, outro fator intrínseco dos alimentos seria a sua composição, né? Então, a gente viu que os alimentos são compostos principalmente por proteínas, por vitaminas, por água, por carboidratos, por lipídios, né? Gente, eu peço desculpas aí pelo barulho externo, tá? É que aqui esse horário é um horário de pico pro trânsito, então acontece esse barulho aí no fundo, mas eu acho que tá dando para escutar aí, tá? Então, gente, os alimentos têm essa composição, né? E a concentração de determinados componentes no alimento vai estar estritamente relacionada com o tipo de micro-organismo que vai acometer aquele alimento. Então, por exemplo, um alimento rico em lipídios e em gordura vai atrair micro-organismos lipolíticos, que a gente fala, que são aqueles que usam a gordura, usam os lipídios para se multiplicarem, para se desenvolver, degradam esses lipídios, né, e aí causam alterações no alimento mais voltadas para essa questão lipídica. Micro-organismos proteolíticos, eles atuam em alimentos com uma porcentagem proteica maior, como por exemplo carnes, né, e vão deteriorar as proteínas desse alimento, tá? Então, isso seria o fator intrínseco ao alimento relacionado à sua composição química, tá? Bom, então a gente viu os fatores intrínsecos aos alimentos, né, que vão aí estar relacionados à estabilidade. Agora nós vamos falar de fatores extrínsecos aos alimentos que vão influenciar aí na manutenção da sua estabilidade, tá? Então, a temperatura do ambiente, gente, é um fator que vai afetar muito, né, a viabilidade dos alimentos, principalmente, né, quando a gente fala em temperatura, nas reações enzimáticas, que podem ser reações que vão acontecer nos próprios componentes do alimento, tá? As próprias enzimas existentes ali no alimento, como também enzimas produzidas por micro-organismos que estejam acometendo aquele alimento, e também vão influenciar muito o tipo, né, de micro-organismo que possa vir a acometer esse alimento. E aí, por que essa temperatura vai influenciar muito o tipo de micro-organismo? Porque a gente viu lá na microbiologia que cada micro-organismo, cada grupo, ele tem uma temperatura ótima de desenvolvimento, certo? Acho que vocês se recordam disso. E até eles recebem classificações, né? Então, a gente tem o grupo dos termófilos, que tem uma temperatura ótima aí de multiplicação de 55 a 75 graus, né? Os mesófilos de 30 a 45, os psicrotróficos, aliás, os psicrófilos de 13 a 15 e os psicrotróficos de 25 a 30, tá? Então, eles têm essa temperatura e isso vai influenciar muito, né, a temperatura usada para conservar esses alimentos, né? Então,
o meu alimento armazenado à temperatura ambiente vai favorecer que tipo de micro-organismo? Os mesófilos, né? Meu alimento armazenado na geladeira, por exemplo, ele está seguro, totalmente seguro. Não, mas tem o grupo das psicotróficas ali, que se desenvolve a uma temperatura de refrigeração, né? Então, olha só, a gente tem esse termômetrozinho que tá mostrando aí nessa figura, gente, que ele mostra bem pra gente a zona de segurança do alimento, que seria a temperatura em que o alimento ele está mais seguro. Então, nessa figura do termômetro, a gente vê que a zona de segurança, ela vai numa temperatura de menos 18 graus até 5 graus positivos, que seria uma temperatura de refrigeração, né? Então, o alimento ali nessa temperatura, ele está seguro, tá? Porque a gente viu que as bactérias psicotróficas, elas tendem a se desenvolver numa temperatura um pouquinho maior, né? De 7, 8 graus acima aí. A partir de 5 graus, então, acima de 5 graus, tá, gente? A gente já entra numa zona de perigo, que seria de 5 a mais ou menos 37, 40, 50 graus, que seria uma temperatura quase que ambiente, né? Então, os alimentos ficam muito suscetíveis ao desenvolvimento microbiano, principalmente mesófilos, tá? E acima de 60, né, no termômetro a gente não tem nada registrado, mas seria, gente, uma zona também de segurança, porque é uma temperatura geralmente de o quê? De fervura, de ebulição, né? 60, pasteurização, 60, 70, 80, 100 é uma temperatura de ebulição, de fervura. Então, a essa temperatura, né, o alimento está passando por uma esterilização. Então, teoricamente, ele está seguro, tá? Então, isso mostra bem a influência da temperatura na conservação do alimento. Outro fator extrínseco, umidade do ar, umidade relativa do ambiente, né, gente? Então, quanto maior for a umidade relativa do ambiente, vocês concordam que aumenta a atividade de água dele, né, através dessa absorção? Consequentemente, tendo uma atividade de água maior, há uma influência de crescimento microbiano que facilita as alterações, reações químicas. A luz. Então, a luz, gente, como nós vimos, tanto a luz visível quanto a luz UV, ela vai alterar vitaminas, gorduras e pigmentos, tá? Provocando a oxidação dos lipídios, das gorduras e alteração dos pigmentos, tá? Então, ela tem uma tendência aí a provocar alteração voltada para as características organolépticas dos alimentos, que seria a parte visual do alimento, né? Deixar o alimento feio. E também cheiro, gosto, tá? Alterar isso. E também, gente, outro fator extrínseco muito importante está relacionado às etapas de processamento. Então, se eu tenho um erro nas minhas etapas de processamento, tá? Isso é capaz de alterar aí, provocar alterações nos alimentos, tá? Então, por exemplo, falhas na coleta do alimento, tá? Omissão na elaboração do produto, tá? Então, por exemplo, errar numa temperatura de pasteurização, por exemplo, tá? Alimentos mal envasados, né? Então, um alimento que não está hermeticamente fechado, ele tende a proporcionar a entrada de oxigênio, e o oxigênio a gente viu que ele provoca a oxidação dos alimentos. E na propriedade, a palavra tá errada, tá, gente? Do transporte, né? Principalmente no que se diz respeito à temperatura e o tempo de transporte, tá? Então, muitas pequenas e grandes alterações vão refletir diretamente sobre as características organolépticas dos alimentos, como eu falei para vocês, né? O sabor, a aparência do alimento, o gosto, a composição química, o seu estado físico e principalmente a questão de sanidade e valor nutritivo, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito dos métodos mais usados para a conservação dos alimentos, tá? Para evitar ao máximo que esses fatores que a gente viu anteriormente, intrínsecos e extrínsecos,
possam aí provocar alteração nos alimentos. Então, o uso do calor é um dos métodos muito empregados para conservar o alimento, né? Que seria, então, a aplicação do calor, tá? Que deverá ser feita de forma correta, tanto em relação ao tempo que aquele alimento vai ficar exposto, né, quanto à temperatura adequada para os diferentes tipos de alimento. Então, é o que está escrito aqui, ó, processamento térmico é a aplicação do calor ao alimento durante um período de tempo a uma temperatura cientificamente determinada para alcançar o objetivo específico de conservação, tá? E aí, gente, existem vários métodos usando o calor que vai ser para cada tipo de alimento. Então, por exemplo, o branqueamento é um método de conservação usando o calor muito utilizado para verduras, legumes. Então, eles colocam, né, as verduras, os legumes em água superaquecida, né, e depois eles congelam isso, tá? E aí esse nome branqueamento é porque eles tendem a ficar com uma coloração mais clara devido a esse choque térmico, né? Pasteurização. A pasteurização é um método muito usado, tá? Aonde tem como objetivo eliminar todos os micro-organismos patogênicos, tá? E também a grande maioria dos micro-organismos existentes ali no alimento. A temperatura de pasteurização, gente, ela não passa de 100 graus, tá? Temperaturas acima de 100 graus, a gente já entra no processo de esterilização, não é o objetivo da pasteurização em si. E aí a gente tem dois tipos de pasteurização. A rápida, que usa temperaturas de 72 a 75 graus por um período menor, de 15 a 20 segundos. E a lenta, que usa uma temperatura menor, em torno de 62 a 65 graus, por um tempo um pouco maior, 30 minutos, tá? Esses são os dois tipos de pasteurização utilizadas para os alimentos. Esterilização, então, temperaturas acima de 100 graus, 115 a 121, por 2 a 3 horas, tá? Então, a gente chama esse processo de esterilização comercial. Então, é uma destruição completa aí de todas as formas microbianas. Esse uso, gente, da esterilização, ela não é muito recomendada para determinados alimentos, tá? Porque devido à alta temperatura e ao tempo de exposição, ela pode provocar alteração nutritiva no alimento, tá? Então, é para alguns tipos de alimentos, tá? Não é para todos. A apertização é o processo de tratamento térmico usado para recipientes fechados, por exemplo, enlatados, né? Geralmente eles usam autoclaves para esse procedimento. A secagem seria o processo de diminuir a atividade de água do alimento, né? Então, com isso, indisponibilizar água livre para multiplicação microbiana. É muito usado para frutas, né? Aquelas frutas secas que às vezes a gente consome, encontra no supermercado, ela passa por esse processo de secagem, tá? Seria uma desidratação, tá? O frio, tá, gente? O oposto ao calor, o frio também é empregado para conservar o alimento. Então, a gente tem a refrigeração, que aí envolve temperaturas acima de 0 graus, então temperaturas positivas. Geralmente, elas podem ser associadas a outros métodos, né? Como água resfriada, ar, vácuo, tá? E a temperatura de congelamento, que envolve temperaturas negativas, né? De menos 12 até menos 40 graus, tá? Então, aí pode ser feito um congelamento por ar, por contato direto com placas e imersão. Tudo isso, gente, vai depender do tipo de alimento, tá? A adição de açúcar é um método usado, tá, gente? Ela vai alterar a pressão osmótica do meio, porque ela absorve a água do alimento, então diminui a atividade de água, consequentemente indisponibiliza a água livre para ser utilizada na multiplicação microbiana. Essa adição de açúcar, gente, é muito utilizada para conservar frutas cristalizadas, tá? Bom, agora eu vou deixar
os outros métodos, como aditivos, irradiação, sal e defumação, para que vocês me falem como estes procedimentos usados para conservar os alimentos, tá? Então, vocês vão fazer bem semelhante ao que eu fiz anteriormente, né, em relação ao calor, ao frio. Vão fazer um relato bem objetivo, sucinto, tá? De como e qual alimento geralmente a gente utiliza usando o método por aditivos, por irradiação, por sal e defumação, tá, gente? E aí vocês vão fazer, e na próxima aula, na semana que vem, na terça que vem, vocês vão ter até o horário de aula para me enviar, tá, por e-mail. E à noite a gente vai discutir no nosso horário de aula pelo Meeting sobre esses métodos, tá? E aí eu vou abrir para perguntas tanto dessa aula quanto da aula anterior, tá? Dúvidas que vocês tiverem. Então, gente, o nosso trabalhinho vai ser dessa forma, tá? Todo final de aula eu vou passar um pequeno trabalho para vocês fazerem, me enviarem, para na próxima aula a gente fazer uma breve discussão, ok? Então, nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. E no nosso próximo encontro, então, a gente tira todas as dúvidas, tá bom? Muito obrigada, uma excelente noite para todos.